Olá, galerinha do sexto ano. Pessoal, estou gravando esse vídeo para vocês, tá? Visto que na nossa aula da semana não foi possível a gente trabalhar, né, em conjunto os conteúdos do Guia 14, certo? Então, pensando, né, na melhor compreensão de vocês, eu gravo esse vídeo, tá? Peço que vocês assistam com calma, tá? Com bastante atenção, para que todos compreendam essas ideias, né? E, na verdade, eu tenho certeza que vocês vão compreender, porque são ideias bem simples, tá? São coisas novas, né, do ponto de vista de matemática. Vocês não viram isso em outras etapas, vão ver agora, né, no sexto ano, e vão perceber realmente que são ideias fáceis de compreender e fáceis também de aplicar. Esse, pessoal, é um estudo introdutório, né, um estudo inicial de geometria, e a gente vai começar realmente da onde a geometria parte, certo? Que são as chamadas ideias intuitivas. No caso, o nosso livro ele começa lá na página 78, aqui no nosso guia, né, nas aulas 1 e 2, falando dessas três ideias intuitivas, né, que a geometria plana se constrói. Quais são essas ideias? A ideia de ponto, reta e plano. Primeiro, né, o livro traz para vocês, e é importante que vocês compreendam, né, o que é uma ideia intuitiva, certo? Então, a palavra intuitiva, né, vem do mesmo radical da palavra intuição, né, aquela suspeita que você tem, né, aquela percepção que você cria em sua mente do que significa, né? Então, do que é alguma coisa, certo? Você não se baseia em fatos, né? Explicações existentes, né? Mas você se baseia em intuição, né? No que você percebe, né? Em percepção. Então, isso é uma ideia intuitiva, certo? A geometria, né? A parte da geometria em matemática se constrói, né? Ou seja, ela parte, tem ponto, né? O ponto de partida é justamente sobre três ideias intuitivas, que são essas ideias, né, que a gente trouxe para vocês lá no guia. A ideia de ponto, de reta e de plano, né? Ou seja, a gente não explica, não consigo, né, vocês não conseguem, eu não consigo dizer para vocês o que são essas três coisas, porque elas são ideias intuitivas, né? A gente compreende o que são, mas não consegue explicar. Mas conseguimos, né, associar essas três ideias a coisas, né, objetos, por exemplo, né, situações do nosso dia a dia. Por exemplo, né, a menina traz aqui para a gente, ó, em situações mais diversas, né, a corda do berimbau bem esticada dá a ideia de reta, né? Então, realmente, né, se a gente tem uma ideia do que é uma reta, uma ideia boa, né, então realmente você consegue perceber que a corda do berimbau, né, quando está bem esticada, dá a ideia de uma reta. O que mais, né, pode dar a ideia de uma reta? Quando você mira um laser, né, por exemplo, já viram um laser? O traço, né, de luz que o laser deixa dá uma ideia de reta, né? Um cordão, né, um varal de roupas bem esticado também dá a ideia de reta, né? E por aí vai em diversas outras situações. Onde é que a gente pode ver a ideia de plano, ou melhor, de ponto, né? Aí ela dá uma boa ideia aqui pra gente, ó. De noite, né, cada estrelinha no céu dá a ideia de um pontinho, né? Então, cada pontinho luminoso daquele, né, a gente já usa a palavra, né, dá a ideia de ponto, certo? E a ideia de plano? A ideia de plano, né, que ela traz para a gente é justamente associar a um campo de futebol, né? Então, o campo de futebol, né, a parte do gramado, lembra, né, dá para nós a ideia do que é um plano, certo? Da mesma maneira, voltando aqui na figura anterior, né, do céu, o próprio céu, né, o céu inteiro, dá também para nós a ideia de plano, certo? Então, lembre-se, né, são ideias intuitivas, nós não conseguimos explicar, né, dizer o que são realmente, porque são ideias muito básicas, né, por isso que são intuitivas, mas nós conseguimos associá-las a coisa do nosso dia a dia, certo? Aí vamos prosseguir aqui. Para verificar essa compreensão, né, o livro traz para vocês essas perguntinhas que eu vou fazer com vocês, né? Então, observando a sala de aula, né, lembrando de uma sala de aula, por exemplo, ou então no seu próprio dia a dia também, você reconhece, né, algo que dê ideia de um ponto, por exemplo. Então, pessoal, no nosso dia a dia, né, o que é que a gente pode dizer que dá a ideia de ponto, né? Uma manchinha de tinta na parede, certo? Um inseto no chão, né, uma formiguinha no chão ou então na parede, um pequeno buraco, né? Todas essas ideias, todas essas, né, situações do nosso dia a dia lembram a ideia de ponto. A ideia de reta, nós mencionamos algumas agora há pouco, né, mas tem outras. Por exemplo, o canto, né, da nossa parede, é o canto da parede, né, quando as duas paredes se juntam, ali dá uma ideia de reta. É assim? Na sala de aula a gente também vê isso.
A madeira, né, dos telhados, cada uma daquelas linhas de madeira, dá também a ideia de reta, certo? E a ideia de plano? Na sala de aula é bem fácil, né? Na sala de aula a gente tem a lousa, né, a lousa branca ou então verde, que dá a ideia de plano. O piso da sala dá a ideia de plano, né? As paredes, então todas essas coisas, né, nos associam, né, nos remetem à ideia de ponto, reta e plano, certo? Para cada item, né, pense em 3 exemplos que deem, né, as ideias de ponto, reta e plano, né? Então, na natureza, na sua casa, no seu material escolar, né? Aqui é pessoal, vocês, né, podem pensar, né, em coisas da natureza que lembram a ideia de reta, ponto e plano, coisas na casa, né, então coisas do material escolar, certo? E aqui a gente tem algumas figuras geométricas, né? Então, justamente para a gente descrever esses 3 elementos, né, de vértices, as arestas e as faces, né? Justamente porque esses 3 elementos dessas figuras geométricas, né, que a gente chama de poliedros, a gente vai ver, né, logo depois nas aulas futuras, certo? Os vértices, né, que são os cantinhos, né, estão vendo? Eles dão para nós a ideia de ponta, né? O topo da pirâmide, né, aqui na base da pirâmide, aqui no cantinho do paralelepípedo, né? Ou seja, os vértices, né, lembram pontos, né, assim? Da mesma maneira, as arestas, né, que são essas linhas, né, formadas pelo encontro de 2 faces, né, dão para nós, né, remetem para a gente a ideia de coisas retas, né, assim, de uma reta. E como eu já mencionei, né, as faces, né, que são cada um desses polígonos, né, que formam o poliedro, dão para nós a ideia de plano, certo? Claro que dão a ideia, tá? Então tá aqui para nós, né, essas pequenas ideias. E agora a gente vai aprender a se referir a esses 3 elementos, tá? Então quando a gente fala, né, de ponto, nós estamos nos referindo a algo que não possui dimensão, certo? Ou seja, ele não tem largura, não tem comprimento, ele não tem dimensão, certo? E nós nos referimos, né, a um ponto através de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, assim, quando a gente faz, né, quando eu desenho um ponto aqui na lousa, né, por exemplo, eu desenho um outro ponto aqui na lousa, eu tenho 2 pontos diferentes, né? Então, para me referir a cada um deles, eu quero falar desse ponto, mas depois eu quero falar desse ponto. Aí nós damos nomes, né, para eles, utilizando letras maiúsculas, certo? Então, eu vou chamar esse ponto de ponto A, eu vou chamar esse ponto de ponto B, certo? Ou seja, letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? São essas é dessa maneira que a gente vai ver os pontos, né, sendo referidos nos problemas, né, e nos textos, certo? Retas, né? Como é que a gente se refere a retas? Então, eu tenho uma reta aqui e tenho uma reta aqui, por exemplo. Lembrando, tá, pessoal, de 2 coisas. O ponto, né, ele não tem dimensão, certo? Essas 2 bolinhas pretas nos lembram, né, a ideia de ponto, mas eles não têm dimensão, tá? A reta, ela tem dimensão, tá? Ela só não tem espessura. Ela tem um comprimento, né, infinito, tá, que a gente vai ver, mas ela não tem espessura, né? Ou seja, a reta ela é perfeitamente fininha, né? A gente não consegue medir a espessura dela, tá? Reta, né, imaginada sem espessura, né, não tem começo nem fim, ou seja, ela é ilimitada nos 2 sentidos, tá? Então, quando a gente tenta desenhar, é claro que nós não conseguimos desenhar algo infinito, né? Mas nós podemos imaginar. Então, quando eu me refiro a uma reta, eu desenho aqui uma parte dela, né? E imagino que o resto continua infinitamente para cá e também continua infinitamente para cá, certo? A reta não é só esse pedaço. Esse é um pedaço dessa reta, mas a reta é isso aqui infinitamente. Da mesma maneira essa, né? Aqui nós temos uma parte da reta, mas a reta toda é infinita, né? Tanto para cá como para cá, certo? Ou seja, em algum momento nessas 2 retas vão se tocar provavelmente por aqui, né? Se eu continuar prolongando ela para cá, se eu continuar prolongando ela para cá, elas vão se tocar em algum momento aqui e nós vamos falar disso já já, certo? E como é que a gente indica, né, a reta? Então tá aqui, a gente representa apenas uma parte dela, né, porque a gente não consegue desenhar
algo infinito no papel ou na lousa, né, por exemplo. Mas nós desenhamos uma parte, imaginamos, né, que ela continua infinitamente, e o nome que a gente dá à reta, né, a retas diferentes, por exemplo, é através de letras do nosso alfabeto, só que minúsculas, tá? Letrinhas minúsculas. Então eu vou chamar essa reta de reta A minúsculo, estão vendo? A maiúsculo é para ponto, A minúsculo é para retas. E vou chamar essa daqui de B minúsculos. Então quando eu falar da reta A, eu estou falando dessa reta. Quando eu falar do ponto A maiúsculo, né, eu estou falando desse ponto. Se eu estiver falando da reta B, eu estou falando dessa reta, e o B é minúsculo. E se eu estiver falando do ponto B, né, eu estou falando desse ponto aqui, e sua representação é maiúscula, tá? E o plano, né? O plano, pessoal, né? O campo de futebol, o piso, né, a parede, a lousa, lembram o plano, tá? Mas a gente tem que imaginar o plano sem fronteiras, ou seja, imagina uma lousa que não tem limitação, ela não tem em cima, não tem embaixo, não tem do lado, não tem do outro. Ela se expande infinitamente. Pensa como a superfície da água, né? Bem quietinha, a superfície bem parada, mas você não consegue ver fronteiras, fim, certo? Então essa é a ideia essencial do plano, né? Uma coisa, né, regular, plana, que não tem fronteiras, certo? Por isso que a gente diz que a parede, o piso lembram um plano, né? Mas não são, porque a gente consegue ver os finais, né, e os começos, certo? Mas a ideia, né, essencial, né, a ideia básica do plano é que ele não tem fronteiras. Então tá aqui, ó, dois planos, né, pra gente. Esse plano aqui, né, da mesma maneira que a reta, né? A gente não consegue desenhar um plano infinito, né, ilimitado. Então a gente desenha uma parte dele e imagina que ele continua infinitamente. Da mesma maneira aqui, certo? Como se eu imaginasse essa tela branca, né, se expandindo infinitamente no nosso espaço, ok? E como é que eu me refiro aos planos, né? Eu me refiro aos planos, pessoal, né? Nós nos referimos aos planos, né, utilizando letras do alfabeto grego. E professor, o alfabeto grego, né, é aquele que deu origem ao nosso alfabeto atual, tá? E as letras principais, né, são justamente as letras que dão nome ao nosso sistema de letras, né? Alfa, beta, tá? Então, o alfa equivale ao nosso A, o beta equivale ao nosso B, né? E tem mais algumas aqui. Essa, né, o gama, tá certo? São as letras, né, mais comuns para a gente se referir aos planos, né? Então, por exemplo, se eu desenhar esse plano aqui, né? Ó, vou desenhar uma parte do plano, né? Claro que ele continua para todos os lados. E eu vou dizer que esse é o meu plano alfa, certo? O mesmo plano da lousa. Aí vou imaginar um plano, né, passando aqui pela minha tela, mas sem ser a minha tela, né? Por exemplo, um plano assim, entrando, né, aqui na minha tela, tá? Entrando na tela e saindo lá do outro lado. Não sei se vocês conseguem me entender, né? Mas essa é a ideia, tá? Ele entra na tela, ele corta a minha tela e passa para o outro lado. Eu vou chamar esse plano aqui de plano beta, certo? Então aqui a gente tem ideias de plano, tudo bem? E aí vem, né? Ele trabalha agora separadamente as ideias individualmente, né? Então a ideia de reta, primeiramente o seguinte, né? Quando você imagina um ponto, vamos desenhar aqui um ponto, né? Então quando eu tenho um ponto, vamos chamar esse ponto de ponto P, né? P maiúsculo, certo? E aí eu penso, por quantas retas eu consigo desenhar passando por esse ponto? E aí você imagina, eu consigo passar uma reta assim, eu consigo passar uma reta assim, consigo passar uma reta assim, consigo passar uma reta, né, assim, ou seja, de quantas maneiras eu consigo fazer esse processo? Já que a reta não tem espessura, né, eu consigo fazer isso aí de infinitas maneiras, né? Claro que no papel, né, como a gente não tem recursos que cheguem perto de uma reta real, uma hora ou outra o nosso desenho vai ficar bem cheio, né? Mas quando a gente imagina a situação ideal, nós conseguimos perceber, né, que eu consigo fazer isso infinitamente, né? Eu consigo fazer quantas retas eu quiser passando por esse ponto P, né? Ou seja, vai ficar cheio de retas passando por aqui, tá? Então tá aqui, ó. Por um ponto, né? Ele utilizou a mesma letra que nós, né? P qualquer,
passam infinitas retas. E está aqui a ideia para vocês, né? Como se fosse um brilho, né? Várias retas passando pelo ponto P. Já quando você fixa dois pontos, né? Dois pontos em lugares diferentes do plano, ele chama de A e de B, né? A gente consegue desenhar quantas retas passando pelos dois ao mesmo tempo. Aí fica até interessante, né? Eu desenho um ponto A aqui e vou desenhar um ponto B aqui. Quantas retas eu consigo desenhar que passem por A e por B ao mesmo tempo? Aí você pensa, se eu fizer assim, não tem como passar por A, né? Porque retas não fazem curvas para voltar para cá. Não é assim? Então, existe uma limitação. Que limitação é essa? Só existe uma maneira de eu fazer isso. Uma reta que passa exatamente por esses pontos, né? É essa reta aqui. Tá? Não existe nenhuma outra reta, né, diferente dessa, que passe por esses dois pontos, né? Então, o livro traz para vocês que por dois pontos, né, diferentes, só passa uma reta. Tá? E a gente pode chamar de reta, né? Pode dar uma letra minúscula para ela, vamos chamar de reta R minúsculo. Ou então, né, como ela ficou determinada, né, ou seja, como só existe ela que passa pelos pontos A e B, nós podemos usar os pontos A e B para dar nome a ela. Então, eu posso chamar de reta R, por exemplo. Ou então, né, para ficar mais específico ainda, eu posso chamá-la de reta. Aí eu uso os dois pontos A e B e faço aqui em cima uma setinha que vai e que vem. Para dizer, né, para vocês que eu estou falando da reta que passa, né, da reta infinita para lá e para cá, né, que passa por esses dois pontos, certo? Então, se eu fizesse aqui outros dois pontos, né, vamos dizer os pontos C e o ponto D, só existe uma reta que passa pelo ponto C e D, né, que é essa reta aqui. E aí eu tanto posso chamá-la de outra letra minúscula, né, vamos escolher, por exemplo, S minúsculo, certo? Como também, né, eu posso me referir mais especificamente usando esses dois pontos, C e D. C, D, indo e voltando, certo? Então, a reta que passa pelos pontos C e D, ok? Posições relativas, pessoal, né? Nós já começamos a falar sobre isso agora há pouco, né, sem vocês perceberem, acredito eu. Que é o seguinte, né? Quando você desenha, né, duas retas no mesmo plano, como a gente fez aqui, ó, eu vou até aproveitar esse desenho já, mas vamos imaginar o seguinte, ó, aqui nós temos o nosso plano, né, tá em branco. Aí eu desenho duas retas. Só existem duas posições relativas, tá? Se eu desenhar uma reta assim, né, continua para lá e para cá, né? Vamos chamar essa reta de R. E se eu desenhar uma reta assim, né? Por exemplo, vamos chamar essa reta de S. Essas duas retas, vocês concordam comigo que elas vão se tocar em algum momento? Ou seja, vai existir um ponto que esteja nas duas ao mesmo tempo, que é justamente esse pontinho aqui, né? Se eu continuar esticando essa reta, S, e se eu continuar esticando essa reta, R, né? Elas vão se tocar justamente aqui. Tá? E a gente, né, por isso aqui acontecer, né, por esse ponto, existir um ponto, né, que seja o ponto de cruzamento dessas duas retas, nós dizemos, né, que R e S são concorrentes, tá? São concorrentes. Elas concorrem nesse mesmo ponto aqui, tá? Mas existe uma segunda possibilidade. Voltando aqui, ó, que é exatamente o que ocorre com a reta CD, né, e com a reta AB, estão vendo? A gente tem que lembrar, né, que retas são infinitas, então em algum momento, ó, a reta CD, né, vai cortar a reta AB, tá? Então elas também são concorrentes, tá? Porém, existe uma segunda possibilidade. Qual é? A segunda possibilidade é que, dadas duas retas, né, no mesmo plano, vamos usar letras diferentes agora, a reta T, né, e a reta U, por exemplo, aí aconteça a seguinte situação. Por mais que você prolongue as duas retas, né, tanto para um lado como para o outro, elas nunca vão se tocar, certo?
por mais que você prolongue, né? Por mais que elas sejam infinitas, não vai existir um ponto pelo qual as duas passem ao mesmo tempo. Se isso acontecer, a gente diz, né, que essas retas são paralelas, tá? E é justamente como a gente vê no dia a dia, né? A rua tal é paralela à rua tal, né? Justamente porque elas não têm esquina, né? Elas não se tocam uma na outra, né? Os dois lados de uma avenida, por exemplo, né? Os dois lados de uma avenida são sempre paralelos, né? Eles não se tocam. Já tem ruas, né, que passam uma pela outra, formando as esquinas, né? Assim, então a gente tem essas duas ideias aplicadas também no nosso dia a dia, ok? Retas paralelas, né, são as que não se tocam. Observe aqui que mesmo que eu prolongue nessas duas retas, elas não vão se tocar. Por outro lado, né, essas duas aqui já dá para ver, né, que elas se tocam, tá? E não se confundam, tá? Mesmo que eu desenhe assim, ó, essa reta, né, e essa reta aqui, por exemplo, né, por mais que os desenhos que eu fiz, né, não se toquem, eu lembro, né, que retas são infinitas, então isso aqui é só para representar a reta, né? Então eu tenho que lembrar que elas na verdade continuam, né, para cá, essa daqui e para lá também, né, claro. E essa daqui também continua para cá e para cá. Então em algum momento, estão vendo? Elas vão se tocar, tá? Então por mais que originalmente, né, no meu desenho elas não se tocassem, mas a gente lembra, né, que era só os desenhos que não se tocavam, mas as retas, né, infinitas vão se tocar. O que não acontece aqui, né? Mesmo que eu, né, veja as duas infinitamente, elas nunca vão se tocar, tá? Os nomes, né, para as retas concorrentes a gente usa, né, o nome concorrentes, ou então, né, para vocês não estranharem, às vezes também a gente pode usar a palavra secantes, tá? Retas concorrentes e retas secantes são a mesma coisa, né? Retas que se tocam em um ponto. E esse é o símbolo, né, para falar isso sem palavras, né? Então, se vocês encontrarem, por exemplo, RXT, ele está querendo dizer para vocês, né, para nós, que a reta R é concorrente, né? Ela se cruza, por isso o X, né, com a reta T, tá bom? Da mesma maneira, existe um símbolo para retas paralelas, que é essas duas barrinhas assim. Esse símbolo quer dizer para nós, né, sem palavras, que a reta R, essa reta aqui, né, é paralela, né, por isso as duas barrinhas, à reta S, ok? Lembrando aqui, né, que essas duas retas são concorrentes, né, elas são secantes, mesmo que no desenho mais escuro não pareça, né, a gente tem que lembrar que prolongando, né, infinitamente, elas vão, né, a reta A e a reta B vão se tocar aqui, tá bom? Retas coincidentes, pessoal, é uma ideia bem boba, né, mas importante da gente compreender. Retas coincidentes são a mesma reta, ou seja, é como se eu desenhasse uma reta em cima da outra, tá? Por exemplo, né, eu desenho aqui uma reta R, aí vem outra pessoa, né, venda os olhos, e vou até fazer de outra cor. E sem querer, né, completamente sem sugestão nenhuma, acontece de ela desenhar uma reta exatamente em cima da minha. E ela chamou de reta S. Então, nesse caso, né, que é um caso, na verdade, muito bobo, né, que a gente imaginar, é uma reta só que ela foi desenhada duas vezes, por exemplo, né? A gente tem as chamadas retas coincidentes, né? O nome coincidentes é porque elas coincidem com a mesma reta, é assim? Elas são, na verdade, uma reta só, tá? Uma ideia bem bobinha, mas importante da gente compreender. Elas têm, né, então, todos os pontos comuns, né? Elas não somente se tocam em um ponto, mas em todos, né? Já que elas ficam em cima do mesmo lugar, ok? E aí vem, né, a nossa primeira atividade, tá? Eu passei para vocês as questões 1, 2 e 3, e aqui nesse vídeo eu vou só comentar a questão 4 para a gente verificar como é que faz essas questões. Por exemplo, observe a foto. A foto, né, traz para nós um quarto e evidencia para a gente, né, duas paredes se tocando. Beleza. O encontro de duas paredes, né, dá a ideia de reta, certo? Em relação ao piso, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada? Aí vocês pensam, né? O piso, né, o piso aqui preto, dá para nós a ideia de plano, né?
E ele está falando dessa reta aqui, né? Dessa reta, que é justamente o contato dessa parede que tem a porta com essa parede que não tem nada. Aí ele pergunta, essa reta, né, que é formada pelas duas paredes, ela fica horizontal ao plano, ou seja, ela fica em cima do plano, ela fica vertical ao plano, né, ou seja, perfeitamente em pé ao plano, ou ela fica inclinada, ela fica torta em relação ao plano. Aí você observa, essa reta aqui, em relação ao piso, ela fica vertical, né? Ela fica perfeitamente em pé. Deixa eu dar um exemplo de reta horizontal. Essa daqui, ó. Essa reta que é formada pela parede e pelo piso, estão vendo? Passando aqui pela porta. Essa reta é horizontal ao plano, né? Porque ela fica em cima do plano, né? Ou então, se eu desenhasse uma reta aqui na parede, né, dessa maneira, ela ainda assim seria horizontal ao plano, né? Mesmo que ela não passe pelo plano, ela fica paralela ao plano, certo? Quando é que uma reta é inclinada? É quando ela corta o plano, certo? Mas ela não fica perfeitamente em pé, tá bom? O encontro do rodapé, né, que é essas duas partes aqui, com o chão também nos dá a ideia de reta, que foi justamente o que eu falei com vocês, né? O rodapé é essa parte aqui, né, da parede, com o chão, dá a ideia de reta. Que posição tem essa reta em relação à reta formada pelo encontro das duas paredes? Ó, essa reta aqui, mais pretinha, e essa reta aqui. Ó. Se vocês veem, né, se vocês percebem, elas se encontram justamente nesse cantinho. Estão vendo? Que dá a ideia de ponto. Né? Então, se elas se encontram aqui, né, exatamente aqui, a gente tem, né, que essas duas retas, a da parede, né, vertical, e essa aqui do rodapé, horizontal, são concorrentes, né? Elas não são paralelas. Deixa eu dar duas retas paralelas. Por exemplo, essa reta aqui do telhado, ó, e essa, elas são paralelas, certo? A foto ela tem profundidade, né? Mas a gente tem que lembrar que a parede, né, ela fica perfeitamente reta. Então, em nenhum momento, né, mesmo que eu prolongasse, o rodapé e essa reta aqui no telhado iria se encontrar com essa. Então, elas são paralelas. Já essas duas são concorrentes, ok? Essa é a primeira atividade, tá bom? Depois eu gravo um vídeo, né, para vocês falando das aulas 3 e 4, né, em que a gente vai falar de semi-reta e de segmento de reta. Tudo bem?